Temperatura da pista, vento e areia na pista. O vento que surpreende nas rajadas e a areia que torna a pista um pouco escorregadia. Tudo isso e daqui a pouquinho nós voltamos em definitivo aí para ouvir o Felipe Massa, Rubens Barrichello, para saber tudo e no momento da largada da corrida que vai abrir a temporada de 2006. Prepare aí o seu coração. Boa sorte para Rubens Barrichello, acelera, vai fundo, leva na experiência, leva na competência para recuperar essas posições, largando em sexto. Felipe Massa larga na primeira fila ao lado desse aí, ó, o pole position. Voltamos já, Globo, a gente se vê por aqui. Agora, nesse momento, mostrando que o autódromo é no meio do deserto mesmo, né? Você vê que aí no meio do deserto e a arquitetura dele, lembrando as tendas dos beduínos, é um oásis no meio do deserto e é uma beleza de autódromo. E agora nós estamos aí acompanhando o grid de largada. Você vai vendo o Schumacher 1:31.431, Felipe Massa ao lado dele, a Ferrari da primeira fila, Jenson Button da Honda e Alonso da Renault. A terceira fila tem Montoya da McLaren e Barrichello da Honda. Depois tem Mark Webber da Williams, Christian Klien da RBR. Depois Fisichella da Renault, Heidfeld da BMW, Villeneuve também da BMW, o Rosberg da Williams, o Nico Rosberg estreando, Dave Coulthard da RBR, Trulli da Toyota, Liuzzi da STR, equipe júnior da RBR, o Speed também da STR, Ralf Schumacher da Toyota, Albers da MF1, Monteiro da MF1, Thiago Monteiro vai largar dos boxes, não vai largar daí. O Sato da Aguri, da Super Aguri, o Yuji Ide também da Super Aguri, e o Raikkonen que quebrou a suspensão ontem, já começa com aquela sorte que o caracteriza, ou falta de sorte, para não brincar, largando na última posição. Daqui a pouquinho nós vamos para a volta de apresentação e para a primeira volta, para a largada, com muita expectativa, mas vamos ver o que tem a dizer o Felipe Massa. Toda a sorte do mundo para ele largando pela primeira vez na primeira fila. Ele começou agora há pouco com o Pedro Maçã. Aqui ao lado de Felipe Massa, largando na primeira fila, pela primeira vez na carreira. Felipe, você queria ontem a pole position. Acha que dá para conseguir essa liderança já no começo da corrida? Bom, eu acho que é uma corrida longa. A posição de largada é, sem dúvida nenhuma, uma ótima colocação. Como eu estou largando em segundo, eu acho que o resultado final que eu esperaria e ficaria muito contente seria um pódio. Então, acho que agora... vou fazer de tudo para tentar chegar no pódio. Lógico, se eu ver que a possibilidade da frente, de ir para frente e tentar ganhar, existe, lógico, eu vou tentar o máximo possível pela vitória. Com certeza nossa concorrência é muito forte, mas vamos ver. A corrida é longa, a gente tem um carro competitivo, a possibilidade de ganhar a corrida existe, mas vamos tentar pensar com o pé no chão e tentar o máximo para chegar no pódio. Obrigado, tá aí o Felipe Massa. Galvão. Muito bem, tá aí o Felipe Massa, um discurso diferente, né? Largando pela primeira vez na primeira fila. Barrichello, e você, o que você tinha a dizer? Você falou com o Maçã também, diga aí. Aqui ao lado de Rubens Barrichello. Rubinho, hoje o dia amanheceu com mais sol, um pouco menos de vento, isso é melhor para você? É melhor, com certeza. Eu tenho, pelo menos a percepção dos testes todos que nós fizemos 3 semanas atrás, com a pista assim. Então, apesar da gente não ter testado... nesse fim de semana com ela assim, o setup é praticamente parecido. Então agora é a hora do provão. Tenho que manter a calma para lembrar de todos os botões que são diferentes dos botões que eu estava acostumado e aí para cima. Eu acho que a corrida tem tudo para andar bem pro nosso lado. Obrigado, Rubinho. Galvão. E agora é a hora, eles vêm para a pista, vão lá para a volta de aquecimento. Daqui a pouco cada um buscando o seu lugar definitivo no grid de largada. Reginaldo Leme, qual é a sua expectativa início de temporada? A Ferrari é favorita ou será que mesmo largando na 4ª posição, o Alonso continuaria como grande favorito da prova? Bom dia, amigo da Globo. Estamos iniciando o 57º Campeonato Mundial de uma Fórmula 1 que passou 5 anos dominada pela Ferrari, depois viu a Ferrari derrotada por Renault e McLaren no ano passado e agora começa a viver um novo período de novas regras técnicas e esportivas que já provocaram no mínimo uma reviravolta. A gente viu, por exemplo, a ascensão da Honda, a gente viu a volta da Ferrari, a Renault que se mantém forte, claro, errou na tática do treino de ontem, mas se mantém forte. A RBR com o Adrian Newey, mago dos desenhos dos carros campeões dos últimos anos e também com o motor Ferrari. A Williams com o motor mais forte de todos, que é o Cosworth.
alguns estreantes importantes, como Nico Rosberg, filho de ex-campeão, e uma Fórmula 1 que agora tende a ter o equilíbrio que se esperava há muito tempo. Você viu aí aparecendo um incidente envolvendo o carro número 23, que é do Yuji Ide, que está sob investigação. O Schumacher vai ter que parar antes, uma volta pelo menos, porque ele foi punido por ter colocado pouco combustível no carro dele. O Montoya também. Luciano Burti, diferenças, o treino, essa história, volta, troca de pneus, motores menos potentes. Você vai ter tempo para falar durante a corrida, já nós vamos para a largada, mas apenas a sua primeira participação. Dá para esperar um grande ano. Bom dia a todos. Sem dúvida, até o que a gente viu ontem no treino, dá para ver que a Fórmula 1 esse ano deve ser muito competitiva, muito emocionante. A volta da troca dos pneus também deve favorecer um pouco mais a Ferrari e, consequentemente, ter um campeonato mais disputado. Então, eu estou muito confiante em uma boa temporada. Muito bem, as mudanças básicas, os motores são V8, que não acontece desde 98, com isso tem menos potência. Os treinos aconteceram ontem, dividido em 3 partes. 15 minutos, 6 ficam fora, 15 minutos, 6 ficam fora e 10 vão para a super classificação. E na corrida, a volta da troca de pneus. Expectativa de 2 paradas para cada um. Você está vendo aí o Flávio Briatore, o chefão da Renault. Ele sabe que ele está no ar, é tudo charme do Briatore. Ele sabe que ele está no ar, finge que não está. É tudo charme do Briatore. Aí o Felipe Massa na primeira fila. A posição de honra do Schumacher, o grande campeão, está de volta. E de volta toda a responsabilidade aí do chefão da Ferrari, o Jean Todt. Está feliz da vida, ontem festejou. Veja que todo mundo evita andar do lado de dentro, porque tem muita areia. Eles vêm na linha pelo lado de fora e saem em cima da hora. Olha só, quer ver? Aí abandona e vai para a fila do lado de lá. O Felipe Massa está com o bico do carro apontado para o lado do Schumacher, hein? Ele vai tentar largar para... Será que vai tentar dar bote para cima do Schumacher? Luz vermelha, vai começar a temporada. Prepare o seu coração. Aí vem a largada. Lá vão eles. Schumacher e o Felipe. Olha como ele largou. Para ficar atrás do Schumacher, para se defender do Alonso. O Alonso já vem por dentro. Como larga bem. Felipe Massa com juízo. Deixou o Schumacher passar. Schumacher é o primeiro. Felipe Massa é o segundo. Alonso pulou na terceira posição. Tomando a posição do Jason Button. Tem toque lá atrás. Você tem o Schumacher em primeiro, o Felipe Massa já tendo que se virar ali. Com a pressão da Renault é complicado. Isso, deixa embora, a corrida é longa, tem 57 voltas. Rubens Barrichello ganhou uma posição, Jason Button perdeu muitas posições, caiu de terceiro, já está em sexto, o Rubinho é o quinto. 1, 2, 3, 4, aparece ali na quarta posição o Montoya. Olha o Montoya como pulou bem, ganhou uma posição. O quinto é Barrichello, o sexto é Jason Button, o sétimo é Fisichella, o oitavo é Mark Webber. O Felipe teve juízo para não arrumar confusão com o Schumacher e depois deixou passar. Não, talvez não fosse o que a Ferrari desejasse. Só que o Alonso, você viu quando ele deixou o Alonso passar. Talvez não fosse o que a Ferrari desejasse. Gostaria de uma possível grande decepção dos treinos para completar a primeira volta. Aí Schumacher em primeiro, o Alonso vem em segundo, o Felipe Massa vem na dele em terceiro, ele diz que quer o pódio e está certo. O quarto é Montoya, o quinto é Rubinho, já ganhando uma posição. O sexto Jason Button, o sétimo é Fisichella, o oitavo Mark Webber, o nono Klinsmann. Você vai acompanhando ali todo mundo. Aí você está vendo o Rubinho e o Jason Button, uma briga caseira. O Button já foi para a quinta posição, o Rubinho caiu para a sexta. Conseguiu se recuperar ali o Jason Button. O Rubinho não tinha o carro tão equilibrado quanto o Jason Button, mas o Button já deu uma espalhada ali. Você está vendo aí, Nico Rosberg deu uma rodada já o estreante. Deu uma rodada logo na primeira volta. Aí você está vendo o nome de Rosberg, mas o carro que estava ali era do Albers, da MF1. E agora que sabe quem é o quinto colocado? É Barrichello de novo. Jason Button espalhou na curva. Quem anda muito escorrega. Às vezes passa do ponto, amigo. Eles vêm para completar a segunda volta. Schumacher é o primeiro, Alonso é o segundo. Veja aí no visual. Felipe Massa posicionado ali tranquilo na frente de Montoya, que vem com a nova McLaren, com aquela cara vermelha, com a cara agressiva McLaren. E depois vem o Barrichello em quinto, Jason Button em sexto. Você está vendo ali o Ralf, que também perdeu o rumo, andou apontando ao contrário. Deu uma rodada, apontou ao contrário. Você vai de carona aí no carro do Jason Button, os capacetes são parecidos, é um pouquinho mais claro. Os dois têm
cocuruto azul ali, um pouquinho mais claro, o do Jenson Button. Ele vem ali colado atrás do Rubinho. 1,458 a diferença de Schumacher para Alonso. Depois a diferença para Felipe Massa, para Montoya, Barrichello, Jenson Button, Fisichella, Christian Klien. Vai bem o Klien com a RBR. Mark Webber. E olha, de novo ele vai, ó. Vai de novo, isso vai dar... Ah, não tá me cheirando bem. Não é assim, amigo. Porque vale a questão. Quem é o primeiro piloto da equipe? Quem comanda os testes é o Rubinho. Quem foi mais rápido nos treinos foi o Jenson Button. E aí é uma questão de moral. Quem é que vai andar na frente? Vale a experiência. A partir da primeira volta. Deu sinal, tirou o sinal vermelho, lá tá valendo essa definição. E o Rubinho sabe disso e o Button também. Aí a punição para o carro 23 de Ujiudi, porque ele passou do limite dos 15 segundos, quando todo mundo sai para a volta de apresentação, e ele ficou ali, então tem essa punição. É coisa de equipe que está começando, né? E a briga continua ali, hein? A questão dos mecânicos que permaneceram no grid, no limite de 15 segundos para a saída dos carros. O interessante de prestar atenção agora é na estratégia também de corrida, porque pelo que diziam no paddock, a Ferrari deve parar mais cedo do que a Renault, consequentemente o Alonso deve ter uma vantagem no primeiro pit stop. Eu arriscaria dizer que o Alonso é o grande favorito da corrida. Ele ontem era favorito para a pole position, ficou com a 4ª posição, mas eu arriscaria dizer que mesmo com essa ação da Ferrari, do Schumacher e do Massa, o Alonso ainda pode ser considerado favorito da corrida. Jenson Button passa Barrichello. E mais atrás, o Klien passa o Fisichella. Esse negócio da Renault, Galvão, a Renault foi uma das equipes que errou na estratégia do treino de ontem, porque ela fez uma tentativa apenas com pneu novo para fazer a melhor volta. As outras equipes, quase todas, fizeram 2. A Ferrari se deu muito bem. Mas você vê que o Alonso era favorito ontem e é favorito na corrida. Ele tem um carro que durante os testes todos, desses 4 meses de testes, foi o mais rápido. Quase que vai de novo o Jenson Button. Ele é muito rápido. Vê como ele passou e abriu. Ele tem o carro mais rápido do que o Rubinho. Aí é o replay da ultrapassagem. Quando ele faz a ultrapassagem, tranquila, limpa. Pegou o vácuo, deixou para frear depois, fez a ultrapassagem tranquila e limpa. Aí espalhou um pouquinho, o Rubinho já tenta encostar de novo. Muito boa por enquanto a corrida do Klien, que vem na 7ª posição, deixando o Fisichella com a Renault na 8ª posição. E o Schumacher aí fazendo volta mais rápido. O Schumacher vai acelerando muito. Aí dá do 8º para frente, Mark Webber, Villeneuve, Raikkonen já está na 11ª posição. A McLaren não está morta não, o Montoya está em 4º lugar, está atrás do Felipe Massa, e o Raikkonen que vem em outra categoria, fica mais fácil para ele passar de McLaren. Olha lá nisso, você vê o carro dele ali, ó. Uma briga interessante da RBR e da STR, então são quase a mesma equipe. Só que uma leva vantagem de ter um motor V10 que vai ser até contestado. É exatamente isso que você vê agora. Aí a tentativa de ultrapassagem, olha. Do Liuzzi para cima do Coulthard. Aí o Vitor Antônio Liuzzi fazendo a ultrapassagem no David Coulthard. O Ralf. Mais um pouquinho, ele vai misturar a tinta ali, ó. Ó, tocaram a roda e quase rodou o Ralf. Você vê que esse motor V10 está melhor, inclusive, que o motor Ferrari da RBR. O motor V10 foi uma licença assim, permitida para a Minardi, que era a equipe mais pobre, e com limite. E quem comprou não é pobre. Então eles estão reclamando bastante. A McLaren, principalmente, está reclamando bastante. Dizendo que a Minardi não tinha dinheiro, tá certo. Todo mundo aceitou. Todas as equipes aceitaram, mas a STR está com grana. Tem muito dinheiro. Então não teria justificativa para isso, e eles estão se aproveitando de uma brecha no regulamento, como sempre se faz, né? 4 voltas completadas, Schumacher já se também num ritmo mais forte. A comunicação aí da equipe com o Fisichella. Eles têm algum tipo de problema, não deu para entender direito, mas pediu para ele continuar, mas tem algum problema com o carro. Deu claramente para ver, continua, tem problema, mas vai lá. E tem problema mesmo, ele vem na 8ª posição, teria carro para andar mais na frente. Essa última volta ele fez 1:35.8. E quem fez 1:35.4 atrás dele foi exatamente o Mark Webber, que já vem chegando para brigar pela posição. Para tomar a 8ª posição do Fisichella. Nitidamente tem problemas do Fisichella. Você está vendo aí o gráfico novo, o Schumacher está baixando o tempo, o Alonso está... O Schumacher piorou o tempo, o Alonso melhorou o tempo. Aparia a posição do lado da posição de cada um, quantas posições ganhou.
Quantas posições perdeu, que tá ali a flechinha com 0 não perdeu nada. Para cima ganhou posição, para baixo perdeu posição. Isso desde a largada. E nós estamos na volta de número 6. Olha, me agrada o ritmo do Felipe Massa em relação ao Alonso. O Alonso virou 1:34.263, o Felipe Massa virou 1:34.356. O Schumacher lá na frente está dando uma de Schumacher. Ele sabe que ele vai parar no mínimo uma volta antes dos outros. E ele está virando 1:33.948. Vai abrindo espaço, vai tentando abrir espaço para essa parada prematura. O Montoya está virando na casa de 1:35. Por isso o Felipe já abre bastante, já abre 3 segundos ali em relação ao Montoya. E aí você vê o Schumacher, vê o Alonso e o Felipe já vai mostrando o bico ali, vai pegando um arzinho frontal. Isso é importante, né? Porque a freada no final da reta que leva para aquela curva, que traz para a entrada da reta principal, é forte. Então você tem que ganhar um ar ali para refrescar o freio para outra freada forte, são as duas freadas mais fortes da pista. Sem contar que o próprio motor V8 aquece mais também do que o V10. Eles estão trabalhando no limite, você vê, os Cosworth já estão alcançando 20 mil giros e aquece muito. Isso que você está vendo é a câmera colocada no carro do Fisichella, mostrando atrás o ataque do Mark Webber. O Fisichella tem ali a 8ª posição, o Mark Webber tem a 9ª posição, ele o ataque aí. Agora você está vendo, ó, tá vendo? O motor, mas o que fala alto, esse motor da Williams é o motor Cosworth. Dava a impressão de já ter passado no tempo, foi o de novo. A Cosworth tem a grande experiência de continuar correndo com esses motores em outras categorias nos Estados Unidos. E hoje disse no paddock que é o motor mais forte, o V8 Cosworth, com 740 cavalos. Depois deles viriam os dois Ferrari e Honda com 730. Depois o Cosworth V10, o velho, com 725. Toyota e Renault 720, BMW 715 e Mercedes-Benz 710 cavalos. É uma bela tropa. Cavalo para ninguém botar defeito. Alta de número 7. Entra no box, tem que avisar o Yuji Ide que ele tem um limite para entrar no box para fazer o drive-thru, ou seja, a passagem pelo box para cumprir a punição. Ô, Felipe, cuidado, Felipe. E agora, travou. Vai, foi. Perdendo várias posições. Um pouco estranha a rodada, parece que ele teve algum tipo de problema. Pode ser que tenha cometido apenas um erro, mas pela agressividade de quando ele perdeu a traseira, pode ter sido algum problema com o carro. Vamos ver na sequência agora. Eu queria ver de novo para ver se ele está um pouquinho na linha mais de dentro, porque aí tem mais areia. Se tiver um pouquinho na linha mais de dentro, frear um pouquinho, olha só, tá vendo? Vamos ver. E foi esperto o Alonso, recolheu para não bater, para não tocar. E aí o desespero do Felipe na estreia dele na Ferrari. Acho que ele chegou muito forte no vácuo ali atrás do Alonso. O Alonso pode ter adiantado a freada. Não acontece isso. O Alonso pode ter adiantado a freada. Se o Alonso adiantou a freada, ele se viu de repente na caixa de câmbio do carro do Alonso ali. Foi um pouco estranho. Pena que a gente não tem imagem de dentro do carro do Felipe, porque foi um pouco estranho. Pode ter sido apenas um erro, mas não duvido que tenha acontecido algo de errado com o carro. Fiquei com a sensação de que o Alonso... Às vezes acontece. Às vezes, tá bom. De qualquer forma, impressionante é a capacidade de frenagem de um carro de Fórmula 1. Estragado o pneu. Ou talvez tenha sido problema de pneu, perda de pressão. Exatamente. Que tenha levado a essa rodada. Aí, já está ele no box. Já está ele ali para trocar o pneu. Ele aproveita e já troca tudo. Retornando as trocas de pneu. Então ele já antecipa e agora é a vez do Ross Brown de reposicionar a estratégia para o Felipe Massa para ver o que acontece. Mas é uma demora muito grande, hein? Algum problema. É algum problema. Há uma demora muito grande. Parece que a máquina de trocar pneu que não funcionou. Tem muita gente em volta, não dá para ter certeza, mas parece que aí acaba, estragar a corrida do Felipe. A máquina pneumática de troca de pneu não funcionou. Exatamente, o pneu não saiu até agora. Então no desespero ali. E vai sair da possibilidade, o sonho que ele tinha do pódio na primeira corrida. Veja o tempo perdido, carro no chão e vai embora. 46 segundos. O desespero da equipe, a tristeza da equipe, que está muito feliz com o desempenho dele ontem. Ele ontem foi aplaudido quando entrou na sala para a reunião, depois do treino, para o meeting, para a reunião da equipe. E aí o problema, só vamos saber depois. Vamos ver a posição que ele volta, vai entrar lá no fim da fila.
Então Schumacher é o primeiro, Alonso é o segundo, Montoya é o terceiro, Jenson Button é o quarto. Barrichello vai aparecer na quinta posição. Já está 6,6 atrás de Jenson Button. O sexto é o Clear, o sétimo é Fisichella, o oitavo é Mark Webber, o nono é Villeneuve, o décimo Raikkonen na 10ª posição. Primeiras posições ali, o Speed em 15º, Ralf em 16º, Montoya na 17ª posição. Monteiro está em terceiro. O Sato em 18º. Durante os treinos da pré-temporada, de ser melhor do que o pneu Bridgestone, mas até agora a Bridgestone vem fazendo um bom trabalho, conseguiu fazer a pole. O Schumacher vem mantendo um ritmo forte depois de 9 voltas, então aparentemente eles conseguiram um pneu que tem funcionado bem aqui em Bahrein. E apareceu na 21ª posição o Felipe Massa, 1 minuto e 22 atrás do Schumacher. Ele tem que passar agora o Id, tem que passar o Nico Rosberg, 4 segundos,4 atrás do Schumacher, e as brigas continuam, hein? Button e Montoya. É o Jenson Button aí abrindo caminho. E o Montoya para dar o troco para cima dele. E ele vem por fora, ficou por dentro o Montoya. Acelera esse inglês, viu? Acelera esse inglês. Já assume a 3ª posição. O Button já vai para a 3ª posição, deixando o Montoya em 4º. E o Rubinho já fica meio longe ali. 7 segundos atrás, na 5ª posição. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa infarto do coração. Aí você tá vendo o Jenson Button logo atrás. A nova McLaren, cara nova, cara agressiva. Olha o pai do Jenson Button aí. Tem nome de roqueiro, ele que é roqueiro, John Button. O pai do Jenson Button. Aí os aplausos para ele, pro Button. Quem é que vai lá fora? Quem é que vai lá fora? Fisichella foi lá fora, o Mark Webber finalmente consegue a ultrapassagem ali. Essa imagem é recuperada. Velocidade, que é a tradução do nome dele, Speed. Era tudo que o Bernie queria. Por falar nisso, ontem no paddock ali entre a garagem e os boxes, cruzando com ele, com a educação de sempre, cumprimentando, sempre o gentleman, o Bernie Eccleston, e perguntei a ele: e aí, o que o senhor achou desse novo tipo de treino? Ele olhou para o céu, como procurando a melhor palavra, e achou, disse: adorável. Seguiu e foi embora. 12ª volta. Galvão. Diga, Pedro Bassan. Aqui com a explicação oficial da Ferrari sobre o que aconteceu, um problema no... Proteção de cabeça por ali, né? Porque você não trabalha apenas com uma máquina dessa para trocar pneu. Você tem para cada lado. Então, houve meio que bateção de cabeça. No desespero, houve um pouco de bateção de cabeça ali. E a gente tem que lembrar da sorte do Schumacher, porque devia ser ele o primeiro piloto a parar e pegar esse defeito. Mas com a sorte que ele tem, infelizmente o Felipe foi o primeiro e detectaram agora o problema. Consequentemente, ele vai ter tudo funcionando no pit stop. Vamos explicar, Reginaldo, por que a gente sabia que o Schumacher ia parar primeiro? Por que o Montoya deve parar primeiro? Porque as voltas do treino só contam as voltas que estiverem dentro dos 110% em relação ao tempo da pole. E uma das voltas do Schumacher ele estava fora, estava acima disso, uma volta devagar. Então essa volta não é contada e ele passaria a ter limite de gasolina, o máximo de gasolina é o equivalente ao número de voltas multiplicado por 2,75 quilos, que é o consumo determinado pela FIA para esse regulamento. No caso do Montoya foram 2 voltas, então ele perdeu 5,5 quilos. Vamos explicar a coisa, tentar deixar claro, porque não é fácil assim. No treino, a divisão em 3 partes, a última parte, o Super Qualifying, a Super Classificação, são 20 minutos. Os 10 carros têm que colocar o combustível que vão usar para a largada e declarar esse combustível. Aí sim vem esse cálculo. A FIA pega o número de voltas que cada carro deu, multiplica por aquele número que o Reginaldo disse, que vale só para esse circuito, que vai mudar cada circuito, claro. E autoriza, você não precisa colocar tudo, mas todo mundo quer colocar tudo para parar depois. Então vem a punição. Para que ninguém ande devagar depois do tempo e não atrapalhe o outro, que estão todos os carros na pista, ninguém pode andar tão devagar que seja acima dos 110% do primeiro tempo. Então é isso. Schumacher
É como tomasse uma punição, obrigado a parar uma volta antes. E esse que quase vai lá fora da estrada, obrigado a parar praticamente 2 voltas antes. O Raikkonen ele quase cometeu um erro, mas o ritmo forte que ele vinha dando não é normal ele de vez em quando escapar da pista. Vamos aí pela 14ª volta, num total de 57 voltas. Globo, a gente se vê por aqui. TIM GSM, mais tecnologia, mais cobertura, mais economia. Vamos lá, colocando tudo em ordem. Schumacher é o primeiro, 5 segundos,2 na frente de Alonso, que é o segundo. Jason Button é o terceiro, Montoya é o quarto, Barrichello é o quinto, Klien é o sexto, Mark Webber é o sétimo. A briga que você vê aí do Coulthard com o Heidfeld, agora já o Heidfeld na frente do Coulthard. Esse foi o momento da ultrapassagem. O Nick Heidfeld com a equipe BMW fazendo sua estreia, BMW como equipe oficial. Passou na marra, né? Passou absolutamente na marra. Chega pra lá e o caminho é meu. Vai lá. Por fora da pista. Por sorte no asfalto. É, mas acontece que o Heidfeld foi jogando pra lá, o Coulthard. Foi jogando o Coulthard pra lá e colocou perigosamente a roda dianteira direita entre as duas rodas, que é a coisa mais perigosa que existe no monoposto. Você passa com a roda de trás em cima da roda da frente do outro, voa longe. E o Coulthard teve que ir lá fora para não bater. E o Raikkonen já está em 10º. Atacando ali. Faz tempo que ele está em 10º também. Ele veio rápido até a 10ª posição, faz tempo que ele está em 10º. Mas dependendo da estratégia que a McLaren pode ter montado, porque a estratégia da McLaren, ele largando lá atrás depois da rodada no treino, podia ser montada até hoje antes da corrida. Então, se montou bem uma estratégia, ele vai lá para frente. Hein? Mas o que acontece é que ele está nessa 10ª posição há algum tempo, porque na frente dele está o Villeneuve. Na frente dele está o Villeneuve, que ele vai na frente balançando para todo lado, e a coisa mais difícil do mundo é passar o Villeneuve. E fica ali o Raikkonen, evidentemente com mais carro. O Schumacher vinha fazendo volta mais rápido, isso quer dizer o quê? Que ele vai parar. Quando ele vem fazendo volta mais rápida, quer dizer que ele vai parar. E teria que ser o primeiro a parar por essa punição de ter menos combustível. Vamos ver o tempo aí. Para ele dá tudo certo. 8.2, sempre dá tudo certo. Vai voltar o Schumacher ali, ó. Você vê o Montoya já foi passando. O Rubinho vai chegando ali. E eles voltam a se encontrar. Schumacher e Barrichello. Já vimos muito essa imagem aí, mas só que os dois na mesma equipe. Agora o Rubinho tenta ali aproveitar os pneus mais frios do Schumacher. O carro mais pesado, mas é o Schumi que está na frente. Schumacher volta na 4ª posição, a 5ª posição é de Barrichello. Impressionante a corrida do Klien com o RBR. Vem ali firme na 6ª posição. E vem na frente do Mark Webber com a Williams, com toda a potência do motor Cosworth da Williams. É bom lembrar que hoje a RBR corre de motor Ferrari e tem, embora não tenha construído o carro, mas tem agora no seu staff o engenheiro especializado em aerodinâmica, o Adrian Newey, que fez os carros, os melhores carros dos últimos 10 anos da Fórmula 1. E o dono da RBR, o Dietrich Mateschitz, foi de uma franqueza incomum na Fórmula 1, disse: se o Klien quiser o emprego ano que vem, tem que andar na frente do Coulthard. Essa é a condição. É o que ele está fazendo. Se bem que você está vendo agora, finalmente conseguindo o Raikkonen a ultrapassar em cima do Villeneuve. Mas teve que fritar pneu lá, teve que travar pneu lá na frente para fazer a ultrapassagem. E agora ele vai para cima do Fisichella, que não é companheiro dele, vem apenas na 8ª posição, e o Rubens Barrichello vai pro boxe. Uma coisa importante que nós temos que dizer agora nesse momento: o Montoya na 3ª posição. Se ele tomou uma punição de perder 5,5 kg praticamente de combustível e ainda não parou, ele estava mais pesado que os outros na classificação de ontem. A equipe falando que ele está fazendo um bom trabalho mesmo com problema, e se continuar assim dá para, quem sabe, conseguir algum ponto. Tentar permanecer na casa da pontuação. Ele tem um limite de 100 km por hora
até o momento em que deixa a faixa de entrada dos boxes. Aí agora ele pode acelerar. Ele tem um limite de 100 km por hora ali. Colocou 74 litros de combustível. Isso serviria para 20 voltas por aquela conta, transformando os litros em peso e dividido por 2,75 para cada volta. Mas é claro, precisa saber quanto restava ali para que seja somado a esses 74 litros que ele colocou. Eu queria dizer então que o quinto lugar do Montoya, e a McLaren, ela adora isso, de sair com o carro mais pesado e tentar uma parada só. O quinto lugar do Montoya recebeu praticamente 6 quilos a menos no reposicionamento de combustível depois do treino. E continua na pista. Foi excelente o quinto lugar do Montoya. Tá na briga. Outra coisa, Galvão, que não mostraram, hein? A TV não mostrou o tempo de parada do Barrichello, mas a perda total dele de entrada e saída do box foi 27,1. Se o do Fisichella foi 27,4, muito parecido. E a troca, o pit stop, foi em 8,7. O do Rubinho provavelmente é a mesma quantidade, então também é para mais 20 voltas, como é feita a previsão em relação ao Fisichella. Para 2 paradas. Vamos aí. Pela volta de número 18, no total de 57, o Felipe Massa tirou os 17 segundos que estava atrás do Sato, passou o Sato e agora está 12,9 atrás do Ralf Schumacher, apenas na 19ª posição. Vai ter muito trabalho se quiser se aproximar dos pontos. Alonso é o primeiro, Jenson Button é o segundo, Montoya é o terceiro, eles não pararam, Schumacher é o quarto, já parou, Klein é o quinto, Mark Webber é o sexto, o Raikkonen é o sétimo, lá vem o Raikkonen, na 7ª posição, Villeneuve é o oitavo, o Liuzzi vem na 9ª posição, o Heidfeld estava em 10º, parou agora para reabastecimento, o Rubinho está na 12ª posição, com a parada do Heidfeld, vai para a 11ª posição e está atrás do David Coulthard. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, a gasolina da equipe Williams de Fórmula 1. E um ponto importante para o Schumacher é que ele voltou do box, do pit stop, com o tanque cheio, mas já virando na casa de 1,33, que é o mesmo ritmo do Alonso, do Button e do Montoya. Ou seja, teoricamente, quando todo mundo parar, ele deve sair na frente mais uma vez. Você está vendo, ele falou no Jenson Button, tá aí o Jenson Button. Parando para reabastecimento 2 voltas depois do Rubinho. 9,1 reabastecimento normal para 2 paradas também, sem nenhum mistério, sem nenhuma mágica. Que foi o que também aconteceu com o Schumacher e com o Rubens Barrichello. Veja aí, 79 litros. Mas com 22 voltas, mais 2 voltas a mais que o Rubinho e o Fisichella. E parou 2 voltas depois do Rubinho e do Fisichella. Ele está trabalhando num regime de um pouco mais de, aí vamos dizer assim, quase 6 quilos a mais de combustível em relação ao Rubinho e ao Fisichella e também ao Schumacher. Vamos aí na volta de número 19. É a nova Fórmula 1 para você, vai na parada de boxe. E já já o líder vai parar. Fernando Alonso, campeão do mundo, vai parar já já para troca de pneus, bem aqui à frente. Tá pronta a equipe Renault, tá ela aí, ó. O Alonso largou apenas em quarto, mas nada impedindo a gente de dizer, larga em quarto, mas é favorito. Aí vem ele para troca agora. Volta a ter isso aí, né? Ano passado não tinha. Tem que acertar, tem que funcionar o martelo pneumático. Não funcionou do Felipe Massa, jogou ele lá para trás. E assim como no Fisichella, a Renault mexeu na asa dianteira do Alonso, provando que tem alguma falta de equilíbrio do carro. Talvez o carro saia um pouco de frente, um pouquinho de traseira. Como eles podem ter o acesso à asa, isso acaba ajudando bastante depois no desempenho. Olha o Schumacher vindo ali, ó. Confirmando que vai voltar na frente do Alonso. Mas não volta muito na frente não, hein? Aí o Alonso. Aberta a temporada de caça. Fernando Alonso vai partir para cima, ou tentar partir para cima do Schumacher. Aí você tá vendo o Schumacher e o Alonso logo atrás. E o Montoya não parou, hein? Nesse momento ele é líder, ele não parou. Ele recebeu 6 quilos menos de combustível. Tá bem pesado o Montoya. Aí você tá vendo o Fisichella. Chegou, tirou e passou. Ele passou o Speed, era uma imagem recuperada dele passando o Speed da STR. Ih, olha o Id aí, atropelou o mecânico. Pegou a perna direita do mecânico, ele parece que não aconteceu nada. Entre as coisas que ele tem que aprender, tem que aprender a entrar no pit stop. E sair também, ó, ele parado aí, ó.
Restando 38 de 57 voltas, tá ali, ó, aparece o filtro de Sakir, no Bahrein. Uma ilha pequena, com muito petróleo, muito dinheiro. Já tem data marcada. Foi por aqui que jorrou o primeiro petróleo nessa parte do Golfo Pérsico. Já tem data marcada para terminar o petróleo. Eles já estão se preparando para a nova fase do país, montando um centro financeiro aqui para o Oriente Médio. Torres enormes, super modernas, subindo por todas as partes. Dinheiro não falta. Ontem já acertaram o Grande Prêmio até 2010. O dinheiro tanto não falta que o patrocinador do Grande Prêmio também já disse, então também já acerta até 2010. Está tudo pronto. 20 voltas completadas. Olha, tem aí um incidente envolvendo os carros do número 14 e 16, David Coulthard e Nick Heidfeld. Foi naquela ultrapassagem. Claro, isso só pode sobrar pro Heidfeld ali, né? Se tiver alguma punição, tem que ser pro Heidfeld. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: nicotina é droga e causa dependência. O Alonso voltando andando bem rápido, já consegue fazer a primeira parcial mais rápida, que prova talvez que aquele acerto na asa dianteira pode ter ajudado o equilíbrio do carro. Então a segunda parcial de novo mais rápida, talvez ele tenha um desempenho melhor agora. Vamos esperar o fim da volta. Quando ele está se referindo à parcial, o Luciano Burto está vendo o nosso computador aqui. Ele está vendo no nosso computador as parciais. O que você não pode acompanhar e fica na nossa informação então. Vamos ver a volta dos dois, do Schumacher e do Alonso. Vai ver o quanto ele vai se aproximar do Schumacher nessa volta. E o Montoya faz a melhor volta da corrida. Olha só, o Schumacher virou 1:33,9. O Alonso virou 1:32,5. Você vê o Fisichella como ele tem? Ele tá cheio de problema. Olha lá, o Júlio não sobe. Tá perto de voltar para casa. Ficou preso na terceira marcha. Veja aí que ele ficou preso na terceira marcha. Mostrava problemas desde o princípio da prova. Bem diferente da estreia dele ano passado, né? Que estreou com vitória em Melbourne, na Austrália. E com o carro que era favorito, dava a impressão que ele arrancava para ser campeão. Só que depois o Alonso ganhou 3 corridas seguidas. Olha, o Alonso, ele está 2,5 segundos atrás do Schumacher. Na volta anterior, ele foi 1,4 segundos. Problema hidráulico. Problema hidráulico. Aliás, essa é uma palavra mágica na Fórmula 1 de hoje. Teve problema, o que foi? Problema hidráulico. Enfim, está preso ali na terceira marcha e vai para casa. Agora, o problema hidráulico, o problema hidráulico cria uma série de problemas, né? Ele prende, trava a caixa de marcha, a parte eletrônica não funciona, o volante fica duro. Quase tudo é hidráulico hoje em dia, então como você está falando, o volante, o câmbio, acaba que o carro não funciona mais, praticamente fica inguiável e sem possibilidade de ir para o box às vezes. Olha a proximidade já do Alonso em relação ao Schumacher. Agora o Alonso foi 8 décimos mais rápido que o Schumacher. Agora sim, vai ele para cima. A diferença está em 1,7 ao Klein no box. O Klein para finalmente para fazer a sua primeira troca de pneus já com 22 voltas completadas. O Raikkonen vai para a 5ª posição, ainda não parou, claro. Largou pesado, veio lá de trás, vai por uma parada só. E sabe quem vai para uma parada só, amigo? Se bobear, o Montoya. A McLaren é campeã do mundo para fazer isso. Largou em 5º, Montoya. Largou em 5º. Já está na volta número 23. Um total de 57 voltas. Ele tem que fazer aí 28 para fazer uma parada só. Se for até 28, faz uma parada. É, amigo. E entra na briga. Exatamente. O Montoya tá para parar, hein? Dele, porque aqui dá 2 voltas. Se ele parar na volta número 23, pararia na volta número 25. É o que ele poderia arriscar. Não seria fácil fazer 32 voltas numa segunda perna. Vamos ver o que ele põe de combustível aí. Para entrar direto na briga, teria que fazer uma parada só, que não é o que vai acontecer. Vamos ver. Olha aí. Botou 70 e qualquer coisa de litros.
34 voltas completadas, 76 litros para 21 voltas, soma com 24, dá 46, bota uma de lambuja, 47. Vai ter que fazer uma parada rápida para ver o que acontece. Aí Mark Webber. Mais do que a Williams esperava, hein? Pode ter certeza que é mais do que a Williams esperava. O Mark Webber ter parado para a troca de pneus, com o Montoya estava parado no box. Aí você vai ver já uma briga dura do Schumacher com o Alonso. Logo a gente se vê por aqui. Chevrolet Vectra, muito além. Você viu que não tinha saúde o carro do Fisichella, olha a saúde que tem o carro do Alonso. Veja lá, terceira marcha. Acelerou tudo, jogou para quarta, jogou para quinta. Vamos dar uma volta com ele, vamos tentar aproveitar um pouquinho, curtir um pouquinho esse barato. Sexta marcha, sétima. E agora vai puxar a massa para trás e o Fisichella está explicando lá o que aconteceu, cara de triste. Me enxugou ali o suor. E está explicando o que aconteceu. Angustiado ali com a desistência, a corrida é boa, muitas brigas, ótimas ultrapassagens. Tá vendo a briga aí de Williams com BMW? Essa é uma briga muito importante. Há uma rivalidade bastante grande da Williams com a BMW, a ex-parceira BMW, hoje a Williams Corsa, tem uma grande rivalidade. E aí a briga na pista é entre o Webber e o Villeneuve. Por sinal, os dois entraram e fizeram o pit stop juntos. E o Webber fez a passagem em cima do Villeneuve. Rubens Barrichello, 14ª posição, fez uma volta de 1,40, 1,40.4. Vamos saber se ele deu uma escapadinha ou se tem problemas. Felipe Massa veio na 16ª posição, passou, ganhou uma posição quando o Trulli parou. Ainda não consegue se aproximar tanto do Ralf Schumacher, ele está virando meio segundo mais rápido que o Ralf. O Rubinho parece ter algum problema, dá para ver que no segundo setor ele está sempre muito lento. Agora virou 1,39.5, é o mais lento na pista. É o mais lento na pista nesse momento. Tem algum problema. Tem algum problema. A corrida acaba não sendo boa para os brasileiros. O Rubinho brigou ali com o Jason Button enquanto deu. E o Felipe Massa estava na dele, andando forte. Quando deu... Beliscos 200 na velocidade. Agora vai para a velocidade. Agora que eu tive que deixar o gráfico para ver velocidade na freada. Pit trap, na marcação da velocidade máxima. Nesse ponto, no treino oficial, o Alonso foi o carro mais rápido. 305 km por hora e o Schumacher o segundo, 304,8. O problema do Barrichello é tão sério, ele já vem ali na 15ª posição. Felipe Massa é o 16º, vai ser ultrapassado pelo Felipe Massa. E o Massa continua tentando tirar ali do Ralf Schumacher, está tirando, eu falei 7,8 agora há pouco, agora já é 5,8. O Felipe está virando 1,33,386, o Schumacher está virando 1,33,386. Mas... tem muita corrida, muita temporada. Ele vai fazer um grande trabalho, sem dúvida nenhuma. O Schumacher se vira aí. Melhor volta da corrida de Nico Rosberg, o estreante. Olha só, 1,32,521. Qual é o carro dele? É o Williams. Qual é o motor? Cosworth. De 20 mil, que é o único que atinge 20 mil giros, 475 cavalos de potência. Está na 11ª posição o filho do Keck. Tem a responsabilidade de estrear na Fórmula 1, numa equipe grande, numa equipe de ponta. Que foi campeão da GP2 no ano passado, que é a categoria de acesso, foi piloto de teste da Williams, ganhou essa briga aí com muitos outros pretendentes que tinha e tende a fazer um bom papel. Galvão. Diga lá, Bassan. A Honda explicando as voltas lentas do Rubinho, dizendo que ele perdeu a terceira marcha. Tá sem a terceira marcha, eu disse, tem as outras? Por enquanto, sim, me disseram. Aí está vendo o Jason Button. E vem na 5ª posição. O Rubinho nesse momento pode estar usando para aprender mais o carro, até porque ele estava explicando para nós uma coisa. Essa coisa do controle de tração, na Ferrari, gripe não aparecia tanto esse problema. Aqui, gripe é aderência. Com esse vento e essa areia do deserto na pista, tem que ser mais suave ainda. Então, pode estar servindo para ele aprender agora, porque ele está virando, agora virou um 36,9. O Felipe Massa já está nesse momento 5 segundos na frente dele. O Felipe vem chegando. Vem na 13ª posição. E deve estar de gasolina até o fim do tanque, né? A Ferrari deve ter colocado mais gasolina para o Felipe poder andar o máximo possível
para fazer o segundo pit stop. Para poder continuar em 2 paradas só. Exato. E um detalhe interessante, Galvão, até eu acho que o Button agora vai conseguir ultrapassagem. E não será a primeira vez. Ele já fez essa ultrapassagem. E faz de novo. Ameaça tentar dar um X para ali o Montoya, mas não dá não. É o Jenson Button para ocupar. Aí a 4ª posição, que o Raikkonen é o 3º, mas o Raikkonen não parou. Já fez 28 voltas, vai para uma parada só. Vai para uma parada só, para tentar entrar nessa briga. E o Coulthard também não parou. Tava aqui estranhando o Coulthard lento, todo mundo passando por ele. E o escocês experiente treinou muito pesado, fez apenas o 13º tempo e está aí na 6ª posição e ainda não parou. Aí você está vendo na câmera on-board no carro do Jenson Button a ultrapassagem dele para cima do Montoya e agora rever por outro ângulo. Quando ele tirou, freou, deu aquela balançadinha normal de quem freia no limite e conseguiu a ultrapassagem. Globo, a gente se vê por aqui. Nova Skin, a cerveja oficial do GP Brasil. E completando, Galvão, a informação que você dava sobre o Rubinho, o controle de tração. Esse ano o controle de tração é mais importante, porque o motor V8 não tem torque embaixo. O motor funciona muito em alto giro. Consequentemente, as marchas, a relação de marchas tem que ser bem mais curta, fazendo com que o controle de tração tenha uma importância maior do que o motor V10, que conseguia utilizar potência no giro mais baixo. E o Schumacher continua segurando ali a ponta. A diferença no visual, que é apenas de 8 décimos, é menos de 1 segundo. O Alonso vai para cima do Schumacher. O Schumacher deu 33,2. O Alonso virou 33,4. Quer dizer, o Alonso está limitado pela volta do Schumacher, do menino. Não tenta bobagem nenhuma. E aí o Raikkonen finalmente vai para a parada dele. Volta número 30. Isso vai levar o Jenson Button para a 3ª posição. O Montoya para a 4ª posição. E vai levar o Coulthard para a 5ª posição. Mas o Coulthard vai ter que parar também. Porque até agora só o David Coulthard não parou. David Coulthard tá feliz da vida. Os olhinhos brilhando. Namorada nova, bonita. E tá lá na dele. Vai ser o último a parar pro reabastecimento. Opa! O Villeneuve, hein? Sai fora que aí fica quente. Assustou. Aí não é pra assustar, amigo? Levou o volante embora, nem colocou de volta. Foi bem lembrado isso. Diz o regulamento que ele tem que botar o volante no carro. Ei, botar o volante no carro, vou me embora. Vamos ver ali. Estourou. O óleo vaza em cima do escapamento. Das partes quentes do carro. Exatamente, o escapamento está na temperatura muito alta e acaba pegando fogo. Pode ser o disco de freio, pode ser o escapamento. Vazou ali, lambeu. Olha como sai. E apaga sozinho logo, você vê. E o piloto vai saber se apaga sozinho? Ele sente o calor nas costas, vê a chama no retrovisor, quer sair fora. 31 voltas completadas, Schumacher segue em primeiro. Alonso vem na 2ª posição, por enquanto só os dois. Completaram a volta de número 31, Schumacher foi mais rápido que o Alonso, hein? Aumentou a diferença para 1.1, é aquilo. O Alonso vai se manter perto ali porque o Schumacher vai parar primeiro. E hoje às 2:45 da tarde, Fausto Silva comanda o show de atrações do Domingão do Faustão. É a Fórmula 1 começando com muitas emoções. Felipe Massa vem na 11ª posição. Ele está bem mais rápido que o Heidfeld. Ele está 6,5 segundos atrás. Mas o Heidfeld virou 1,34,9. Ele virou 1,33,1. Ele está andando exatamente 1 décimo mais lento que o Schumacher e 1 décimo mais rápido que o Alonso. Vem num ritmo bom. Aí perde tempo depois para fazer ultrapassagens. Mas olha, se der uma sorte, dá até para marcar algum ponto aí. Se bem que ele tem diferença pro Heidfeld, pro Coulthard não tem muito, que o Coulthard para agora. E depois pro Liuzzi, que está na zona de pontuação. Impressionante também o desempenho do Rosberg, o estreante, que voltou do boxe de tanque cheio, andando na casa de 1,32 também. É o mais rápido da pista nesse momento. Ele já fez a volta mais rápida e é o mais rápido da pista nesse momento. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa impotência sexual. Vocês estavam falando do Rosberg, veja só a alegria que deve estar a Williams, né? Primeiro de ver esse problema aí que teve a BMW, sua ex-parceira e grande rival. Depois,
porque o Weber está na frente do primeiro piloto da BMW, que nesse caso é o Heidfeld agora. O Villeneuve já está fora. E o Rosberg andando desse jeito tende a passar o Heidfeld, porque o Rosberg já tem 2 paradas e o Heidfeld uma só. Então poderia colocar os 2 carros na frente do primeiro da rival. Você vê a ultrapassagem do Ralf Schumacher sobre o Trulli. Olha, essa briga valia pela 15ª posição. É a decepção do momento, é a Toyota. Nesse princípio de temporada. Tá complicada ali a briga dos dois. Estão brigando desde que a corrida começou. O Trulli e o Ralf. Mas só que é a decepção a Toyota, sem dúvida nenhuma. Bom, a Toyota já tem anunciado carro novo para o Grande Prêmio de Mônaco, que é daqui a pouco. O grande problema que eles se enfrentaram nessa pré-temporada era em relação ao aquecimento dos pneus. O novo pneu Bridgestone, a Ferrari vai pro box. Não, eu ia dizer apenas o seguinte, veja só. Schumacher e Alonso já estão para botar uma volta em cima dos Toyotas. Está falando da Toyota? Uma volta para cima do Trulli, do Ralf Schumacher e do Trulli. Só que Schumacher já aprontou para ir pro box. Massa no box é o primeiro. Felipe Massa para aí na volta número 32. A imagem não mostra. Longa. Ele tem que andar 25 voltas para ir até o final. E o Alonso continua acelerando ali. E amanhã estreia a nova novela das 6, Sim, a Moça. O tempo, a perda total do Massa no box foi 28,2. Então a parada deve ter sido acima dos 10 segundos. Tem hora que não dá para ouvir. Quando eles cortam pro rádio e quando eles cortam pro ruído do carro, mas acho que falavam em 2 voltas. 2 voltas para parar. Então 2 voltas para parar é hora de acelerar. É hora de usar tudo que tem. O Schumacher está mais rápido que o Alonso nesse momento, um pouquinho mais rápido. É o momento em que o Schumacher tenta fazer, porque ele estava nessa posição aí. Tentou por dentro, agora vai por fora. O Coulter disse para ele, tá bom, garoto, tudo bem. Fica pro lado de fora aí, vem. Aí não tem solução. Mas tem mais carro, vai tentar de novo. Coulter fecha a porta. Deixou para frear lá dentro demais, travou o dianteiro direito. Vai aí, ó. O pé pesado sempre foi do Nick Heidfeld. E toda a experiência do David Coulter. Volta de número 35 no total de 57. A Fórmula 1 está só começando. Na próxima semana estaremos todos na Malásia, Kuala Lumpur, para o segundo grande prêmio da temporada. Diga lá, Bassan. E até lá, a estreante Super Aguri espera aprender muito. Tá dando tudo errado nessa estreia para os japoneses. O Sato já parou 5 vezes, o Ide parou 3 vezes. A equipe não estava conseguindo simplesmente abastecer os carros. Um vazamento de combustível ali na bomba e ninguém conseguiu. Nós não podíamos, não temos ainda condições de correr. Só que gostaríamos de começar lá para o Grande Prêmio de Mônaco. Mas pelo Pacto de Concórdia, tem que participar de todas as corridas, tem que estar na primeira. Então eles estão com um carro antigo da Arrows de 2002 e sem ter a estrutura para isso. Daí os problemas. E ó, Coulter, agora foi o Coulter. Mas ele disse que ele falou, ó, Raif, você vai passar, mas vai ter que trabalhar. Parece que ele ficou bravo da última manobra do Heidfeld para cima dele. Agora não está vendendo barato, não. É, e não ter punição pro Heidfeld ali foi esquisito. Eles botaram sob vistoria. Ele vai se passar, vai ter que passar daquela maneira, né? Ele foi tocado para... Olha como ele está travando o roda. Não é comum pro Coulter isso. Não é o estilo dele de dirigir. Na primeira ultrapassagem. Restando 22 voltas. Olha agora, ó. Ele deu o lado... Ameaçou dar o lado de fora, deu o lado de dentro. Mas... como gostam de dizer em corrida de automóvel, ele freou para lá do Deus me livre. E aí conseguiu sustentar a posição ali à frente. Os comissários escutarem os pilotos, e às vezes ele pode ser punido no resultado final. Mas isso no resultado final, só que o Coulter não está tendo aí o mesmo desempenho que poderia estar tendo na corrida se não tivesse esse tormento do Heidfeld em cima dele. Por isso só tem que vir com o drive-thru e acabou.
Pronto, acabou a briga. Acabou o tormento. Você sabe que uma das características, o estilo agressivo provoca maior desgaste. Schumacher vai pro boxe. Schumacher vai pro boxe. Por isso é que ele foi 4 décimos mais rápido do que o Alonso nessa volta. É de onde ele costuma tirar o coelho dele da cartola. Vamos ver a resposta do Alonso. E vamos ver o trabalho da Ferrari. Oito qualquer coisa? 8,7. 78 litros. Será que dá isso? Vamos ver. 100 km. Essa é a hora que dá desespero do piloto. Ele vê todo mundo passando na reta 300 e ele a 100 ali dentro do box. Banco Real, fazendo mais que o possível. Sabe como é? Campeão do mundo. Aí o Schumacher. Ai, Schumacher. E ao mesmo tempo o Schumacher sai do box de pneu novo e tanque cheio, sabendo também que tem que andar rápido. Das 18 voltas previstas por esse sistema aí que prevê quantas voltas ele tinha que dar, ele deu 21 na primeira parada. Previram 18 e deu 21. Pode ter antecipado a parada. O Ross Brown faz isso, ele antecipa, joga pra frente. Não, digo, depois que a gasolina foi posta na primeira parada, a previsão era andar 21, andar 18 e ele andou 21. Mas é o que eu digo sempre, quando é feita a previsão, ela é feita em relação ao combustível que entrou. E o que ele precisava. Agora ele tem que fazer a parte dele. Aí a repetição da ultrapassagem, veja quando ele sai da linha, olha a poeira que sai da areia que tem na pista. Suja os pneus, tem que tomar cuidado. Aí briga, outra vez briga de Williams com RBR. Do Nico Rosberg com o Coulter. E o Schumacher vem andando mais rápido que o Alonso, a 1,32,5 do Schumacher contra 1,32,9 do Alonso. Então o Michael deve manter a primeira posição. Não, mas aí é o Button ainda na frente do Schumacher. O Michael tem. O Schumacher, a volta que o Schumacher fez de 1,56 é a volta do retorno dos boxes. Aquilo não é tempo, a posição dele é terceiro, porque ele teria que estar em terceiro, porque o Alonso e o Button continuaram na pista. O Michael virou agora 1,32, Michael Schumacher virou 1,32 dos 523. Você está vendo ele aí na pista. Felipe Massa é o 11º, o Barrichello é o 14º, o Alonso vai agora. Do jeito que está, o Alonso perde a posição, hein? Porque essa diferença não é suficiente para ele manter a frente, não. Ele está em relação ao Button 21,7, mais 2,1 em relação ao Schumacher. Ele está com 24 e pouco à frente. E ele vai perder, mesmo sendo muito rápido, vai perder uns 27. Para o Button não faz tanta diferença, porque o Button tem uma parada só. O Button também vai fazer a segunda parada. Ele apenas está se antecipando a parada do Button. Se a Renault trabalhar bem rápido, ele vai voltar colado para uma briga nas voltas finais. Aí ele vai voltar atrás do Schumacher, mas muito próximo. Mas não pode andar mais rápido que o tanto de combustível que precisa. Os pneus já foram trocados. Ele botou 1 segundo menos de combustível do que o Schumacher. Exatamente um redondo. 1 segundo menos. A diferença era de 1,2. Olha como é que vai voltar. Olha como é que vai voltar. Olha como é que vai voltar. Lá vem Schumacher, saiu o Alonso, vai sair na frente. Não, Schumacher vem em cima, não sei, Alonso na frente. O Alonso segurou na curva, porque o Schumacher, na velocidade que estava, tinha que fazer primeiro. Mas estava com o lado podre da curva. Muito próximo mesmo. Estava com o lado de bem fora. A Renault. Ele estava com o lado podre da curva. Bastava ali o Alonso ficar posicionado, que ele não tinha como fazer mágica. Mas você se lembra em Indianápolis, no ano passado, Rubinho e Schumacher? Exatamente igual. Alonso é o primeiro, o segundo, Schumacher é o terceiro. Eu arriscaria dizer, Alonso é o primeiro, Schumacher é o segundo, porque o Jason Button, que vai na ponta nesse momento, tem que parar para fazer o segundo abastecimento. Globo, a gente se vê por aqui. Team GSM, mais tecnologia, mais cobertura, mais economia. Olha só, tá vendo? Ele saiu do box, pneus frios, só que ele ficou por dentro. Foi na pura coragem que a briga era, a curva era do Schumacher, tá vendo? Mas o Schumacher tá por fora aí. Ele só deixa espalhar para cima do Schumacher. Ele arriscou o seguinte, ou vai bater, ou eu tô na frente. Exatamente, deixou bater. Exatamente. Schumacher não tinha o que fazer. Ross Brown não gostou nada. Senta ele no carro e faz a ultrapassagem ali que eu quero ver. Vamos com 40 voltas no total de 57.
E hoje, depois do Fantástico, vamos conhecer os dois participantes que vão encarar o paredão do Big Brother Brasil. Meu amigo Pedro Bial. Conduzindo mais uma vez com brilhantismo o Big Brother, Jason Button. Ele era o líder. A roda curtiu aí com o Jason Button. Essa foi de assustar. Um carro de um lado, um mecânico do outro. Ele passou por ali. Pode isso. E agora? Ele ultrapassou antes da linha. E agora? E agora? Ele ultrapassou antes da linha. Ele passou o carro do BMW antes da linha, o Jason Button. O Toyota. Era o Trulli. Eu acho que antes daquela linha não tem problema. Você não pode ultrapassar antes da linha do final do box. Mas ali acho que já não tem problema. Tanto que ele recuou e depois foi. Vamos ver se vai haver uma investigação. Vamos ver. O Alonso é o líder. Schumacher é o segundo. Montoya, tática correta, mas ele vai ter que fazer mais uma parte. Montoya, apesar de estar 13 segundos,2 atrás do Montoya, arriscando até uma briga por pódio. O Raikkonen largando na última fila. Felipe Massa segue na 11ª posição, mas olha, tirando a diferença, ele está 1,1 atrás do Vitantonio Liuzzi. Com isso ele vai para a 10ª posição. E aí vai ter que ver o que ele consegue para cima do Coulthard e do Rosberg, que não é fácil. Vai ter que acelerar muito. Nessas 16 voltas que faltam aí para tentar. Petrobras, a gasolina da equipe Williams de Fórmula 1. Uma voltas completadas. Uma corrida com belas ultrapassagens, muitos pegas. É a nova Fórmula 1. A gente só esperava um pouco mais a participação dos dois brasileiros. Felipe Massa estreando na Ferrari, Rubinho estreando na Honda, mas perdeu uma marcha o Rubinho, perdeu a terceira marcha. O Felipe Massa teve um problema de ficar 48, segura Liuzzi, Felipe ganha a posição. E ficar 48 segundos parado no box. Um problema, aquele que não... É impressionante, 1:32.709. Esse talvez seja o maior problema para o Felipe chegar nos pontos. Porque ele está ocupando a 8ª posição, limite ali de pontuação. E continua acelerando uma barbaridade o Nico Rosberg. Aí você está vendo o Jason Button. E mais uma vez perseguindo a McLaren, só que dessa vez é o Raikkonen. Você já viu esse filme aí, mas o protagonista era outro. Era o Montoya que estava ali na frente do Jason Button. Rosberg volta mais rápida da corrida, 1:32.408. O garoto acelera, rapaz. O garoto acelera. Filho de pra todo lado. E você curtindo o futebol da Globo. No próximo domingo, Grande Prêmio da Malásia. A 6ª parada do Sato. A Super Aguri, do ex-piloto Aguri Suzuki. Pagando aí pelo aprendizado. Você está vendo o Rubinho ali, que está para tomar uma volta do Raikkonen e do Jason Button. Essa altura está o quê? Aprendendo, tá usando essas voltas, virando aí 1:36 para aprender mais o carro. Qual é a vantagem que ele pode ter de tomar a volta? Acho que o mais importante agora, Galvão, é muito mais saber da confiabilidade do equipamento, ver se o motor aguenta terminar a prova, porque não tem muito o que você aprender com o carro tendo uma marcha a menos. O seu desempenho é sempre prejudicado. Então acho que é mais para ver resistência de motor, freio, pneu, etc. Tava andando demais o Rosberg, não tava? Tava para 3 paradas. 3 paradas. Tava para 3 paradas. Aí o dono da volta mais rápida. Nessa altura, o Keke Rosberg tá lá nos boxes da Williams com aquele bigodão finlandês, cheio de orgulho, com o filho sendo dono da volta mais rápida da corrida de estreia. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa derrame cerebral. Montoya vai pro box. Ele que vinha na 3ª posição, bem mais tarde do que os outros, mas para a 2ª parada dele. Restando aí 13 voltas para o final, é rapidinho.
6.9. O Felipe Massa se aproximando do Liuzzi, mas demorando muito para fazer a ultrapassagem. Ele passando pelo Liuzzi, ele vai estar praticamente 11 segundos atrás do Coulthard. O Coulthard está virando um 35. Ele está virando um 33,7 que está ali preso pelo Liuzzi. Dá para virar menos. Então dá para ir buscar o Coulthard. Aí depois teria que ainda tentar se aproximar do Klein para chegar nessa possibilidade aí de pontuação. É difícil. É o que ele vem tentando. O Barrichello está ali na 15ª posição. Alonso é o primeiro, Schumacher é o segundo, 1,33. 3,5 formando a vantagem ali, o Alonso para cima do Schumacher. E com essa diferença, nem o Alonso nem o Schumacher vão poder economizar também o motor, porque agora a gente sabe que eles têm que salvar um pouco do motor pensando já na próxima corrida. Eles não vão conseguir usar o mapa que tem menos giro, vão ter que ir puxando o motor ao máximo até o final. Galvão, o Kimi Raikkonen, aquela velha história de sempre, né? O azarado, todo mundo viu o que aconteceu no treino com ele ontem, mas aí tá na terceira colocação, fez uma corrida com uma parada só. Tem o Button atrás dele agora, o Button com um carro mais leve. O Button fez as paradas normais. Mandou checar ali. Falando para ele continuar andando rápido, que ele está um segundo mais rápido que o Coulthard, e se continuar assim ele vai chegar e quem sabe conseguir passar. E vale exatamente um ponto. O Rosberg nesse momento está na 9ª posição e o Coulthard está marcando o ponto na 8ª posição e o Briatore está ali quase mordendo o microfone ali. O Alonso em primeiro, 2,3 na frente do Schumacher, que leva 18,2 para o Raikkonen, que está na 3ª posição. O Jenson Button atrás dele. Em quarto, Montoya é o 5º. O Mark Webber é o 6º. Tem carro parando aí. O Klein é o 7º, o Coulthard é o 8º. O Rosberg é o 9º, o Liuzzi é o 10º. Felipe Massa é o 11º. É super agora, eu acho. É, o Idi e o Didi. Alonso e Schumacher é a briga. 902. O Schumacher, praticamente um 10º. Do Jenson Button na briga pelo pódio, para fechar o pódio. É uma grande briga, são duas boas brigas, essa do Alonso com o Schumacher e a do Kimi Raikkonen com o Button, porque o Button tá chegando mesmo. A última volta, ele agora já está limitado pela ação do Raikkonen, tanto que na última volta o Raikkonen fez 33,9, ele fez 33,8. Alonso e Schumacher fizeram 33,9. Os 4 primeiros estão andando na mesma balada, mesma coisa acontecendo com o Montoya, que é o 5º, 1,33,9 também. O Mark Webber, que é o 6º, já anda 34,0. Aí o homem que comanda as coisas na Ferrari, ele bota esparadrapo em todos os dedos ali, que é para não roer as unhas. Ou seja, né, estão aí representadas as 4 equipes que fizeram uma boa pré-temporada, né? A Renault, a Ferrari, a McLaren e a Honda. E fica claro, para a Renault principalmente, que já está certo que o Alonso sai, que corre de McLaren o ano que vem, fica certo que ela, se quiser lutar pelo título, vai ter que lutar mesmo com o Alonso. Não tem aquela de, sabendo que ele vai sair, vai dar mais atenção para o Fisichella. Não tem aquela. Aí o Felipe Massa. É o V10. E com isso o Massa já faz tempo que está ali e não consegue essa ultrapassagem para a 10ª posição. É o V10 que, embora limitado a 16.700 giros e a admissão de ar a 77% contra os 100% do V8, mas é o motor mais confiável, que gasta menos e tem uma faixa de torque melhor, já disse isso o Luciano. Então ele tem certas vantagens. Restando 10 voltas para o final. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet Vectra, muito além. Aí o Felipe Massa para finalmente fazer a ultrapassagem. O Liuzzi tentou trancá-lo ali por dentro. Ele retardou a freada e conseguiu fazer a ultrapassagem. Aí ele vai para a 10ª posição. O Liuzzi tenta voltar. Vamos ver agora o ritmo que ele pode andar. Estava andando 33,9. O problema é que o Rosberg está andando 33,0. Anda muito rápido esse Rosberg. De novo ele é o mais rápido na pista. De todos os que estão na pista, outra vez ele é o mais rápido na pista. Está se aproximando do Coulthard para brigar pela posição. Está revendo a ultrapassagem do Felipe Massa.
tempo inteiro, Reginaldo, o Massa andou lá no tempo do Schumacher, no tempo do Alonso. Adrian Newey. Adrian Newey, o gênio, projetista, o homem da aerodinâmica. E aí aquele que não pode roer as unhas, o chefão da Ferrari. Esse aí pode roer as unhas, faz o que ele quiser. É o diretor da equipe campeã do mundo, Flávio Briatore. Rosberg e Coulthard. Aí vem o Rosberg para tentar entrar na zona de pontuação. O Coulthard não quer vender a posição, mas veja que ele vai jogar diferente do que jogou com o Heidfeld. E o menino já ocupa ali a 8ª posição. Tenta voltar. Ocupa, mas não ocupa muito. Olha só como o Coulthard vai. Vai brigando pela posição. Que beleza, lado a lado. E aí o Rosberg finalmente conquista a 8ª posição. Como está andando muito rápido, vai embora. E o Felipe Massa está 9 segundos atrás desta briga aí, restando apenas 8 voltas. Globo, a gente se vê por aqui. Nova Skin, a cerveja oficial do GP Brasil. Rubens Barrichello permanece na 15ª posição. Recebeu ali a bandeira azul agitada, porque o Trulli estava atrás dele, tentando ultrapassar. Ele está entre as duas Toyotas, olha só. O Rubinho, sem a terceira marcha, está exatamente entre as duas Toyotas. Veja o mau rendimento das Toyotas nesse princípio de temporada. E aí vai ser discutida a corrida. Última volta, o Alonso fez 1:33.501. Schumacher nesta volta. Aí você vai com o Schumacher. Estava dizendo, nós falamos na transmissão ontem, falei ontem no Jornal Nacional. Na sexta-feira ele saiu do box com um vizinho maroto, meio zombeteiro, deixando claro o recado, tô de volta. E tá ele de volta aí. E o grande medo da Ferrari em relação à confiabilidade do equipamento era a embreagem. Eles não tinham confiança de que a embreagem fosse resistir a toda a prova. Por enquanto a gente vê que não tem nenhum problema. Eles aparentemente resolveram esse defeito do câmbio antes dessa corrida nos treinos. E vem. Sabe qual foi o tempo da última volta dos dois? Olha ali. 1:33.469. Inverteu um pouquinho do Schumacher, 1:33.496. E agora tem trânsito. Se deu bem na primeira ultrapassagem. Quem é que vem por ali? É um MF1. E o Schumacher perdeu tempo, hein? Agora que ele faz a ultrapassagem. A diferença entre eles era de 1 segundo,1 na volta anterior. Na volta de número 50. Vamos ver no final da volta de número 51, no total de 57. É maior a diferença, vamos ver o que significa de cronômetro. Quanto tempo perdeu ali na ultrapassagem. Tem mais trânsito ainda. O Raikkonen vem na terceira posição. Jason Button, que você viu ali, é o quarto. Montoya é o quinto. Mark Webber é o sexto. Klee é o sétimo. Rosberg é o segundo e meio mais rápido que o Coulthard. O Coulthard, ele pode até passar. O problema é que não vai dar para chegar no Rosberg para conseguir chegar na 8ª posição. E a McLaren, com tudo, é a única que está colocando seus dois carros na zona de pontuação das equipes grandes. O Alonso está na frente, Fisichella não veio. Schumacher está na frente, Felipe Massa não pôde vir. O Jason Button está na frente, o Rubinho também não pôde vir sem a terceira marcha. E a McLaren já está ali, terceiro e quinto. Aí vem a Williams como grande surpresa, botando o Webber em sexto e o Rosberg em 8º por enquanto. Mas ainda temos 6 voltas pela frente. 15 para as 3 da tarde, Fausto Silva com a primeira parte do Domingão do Faustão às 4 da tarde. Os campeonatos estaduais do futebol agitando a tarde de domingo na Globo. Depois volta o Fausto Silva. Aí depois vem o Fantástico, todas as atrações do Fantástico. E aí Pedro Bial e o Big Brother Brasil para conhecer mais 2 participantes do paredão.
no domingo na Globo. E domingo que vem tem Fórmula 1 de novo. Grande Prêmio da Malásia, Kuala Lumpur. Aí Alonso e o Schumacher. Esse é na madruga. É aquela boa de ficar acordado de madrugada. Olha o Schumacher, olha o Schumacher, olha o Schumacher. Chegou e falou para Alonso: se vira que eu vou. E foi. Colocou de lado, avisou. Restando 5 voltas. Imagino que o bicho vai pegar aí nessas 5 voltas. A última oportunidade que o Alonso enfrentou uma dessa com um ataque direto do Schumacher foi em Imola. E segurou. No ano passado e segurou. Agora quero ver. Mas aqui tem mais ponto de ultrapassagem do que lá, né? Sem dúvida. Aqui as retas são longas, as freadas são fortes. É muito melhor do que Imola. Olha que legal, a aceleração ali deles. Foi no freio, foi no freio. Olha como o Schumacher vai no freio e belisca, viu? Agora os dois acelerando. Os dois com aceleração total. Freio. Olha o Schumacher. Banco Real, fazendo mais que o possível. Vamos pro final. Menos de 4 voltas pro final. Aumentou um pouco a diferença. O Alonso foi bem melhor que o Schumacher nessa volta. Alonso virou um 33.319, Schumacher virou um 33.902. Ele teve aquela chance ali. O engenheiro disse para ele o seguinte: amigo, se vira. Agora é só com você aí. E uma pena mesmo que aconteceu com o Felipe, porque você vê que mais rápido que eles. Nesse momento ele está com 32,9, que é mais rápido que o Alonso e o Schumacher. Então se ele estivesse ali, ia estar na briga. Nesse momento ele só não é mais rápido que o Nico Rosberg. Que é a Nico Rosberg é 1:32,79 e o Felipe Massa 1:32,9. Que é mais uma prova que o pneu Bridgestone conseguiu uma evolução muito grande nessa pré-temporada. E agora ele virou, o Felipe Massa virou agora 1:33,6, que ele chegou no Coulthard, né? 1/10 de diferença. Ele tem que ultrapassar o Coulthard. Mas fica lá na nona posição, porque teria quase 7 segundos para o Rosberg, faltam 3 voltas e meia. E aí a briga pela ponta. Barrichello 15º, Felipe Massa o 10º. E o Alonso vai segurando. Favorito para pole position. Talvez tenha errado a estratégia. A Renault, por isso o nervosismo ali do Flávio Briatore. Não deixou de ser favorito para a corrida e por enquanto vem confirmando esse favoritismo. Schumacher chegou muito naquela volta, né? Depois ele veio a resposta do Alonso. Alguma coisa ali não deu para outra. 1 volta e meia para o final. Alonso, Schumacher, Raikkonen, Jenson Button, Montoya, Mark Webber, Klia e Rosberg. Esses que marcam pontos. Felipe Massa é o 9º. E Rubens Barrichello 15º. Será que o Button pode estar com um problema de combustível, Guti? Porque ele andou procurando aí. É verdade, né? Tentar passar agora. Ah, Clia, você tinha que ter dado o lado de fora para ele, Clia. Deu o lado de dentro, já foi. O menino é rápido e faz a ultrapassagem. Vai para a 7ª posição. Excelente estreia. Ameaçou dali a parte de dentro o Clia. Quando trouxe para fazer a tomada, já viu a sombra passando ali do lado. E aí sim, Alonso e Schumacher. Aí para a volta final. A equipe Renault corre toda inteira para o muro dos boxes para festejar a vitória do Alonso. O campeão do mundo vai abrir a temporada ganhando a corrida. A não ser que o mundo acabe aí nessa volta final. E o Raikkonen, grande Raikkonen. A má sorte persegue o Raikkonen, ele vai lá, leva no talento e vai para o pódio. Larga de último e vai para o pódio. Desamboto vai ficar em 4º, Montoya em 5º. E aí vem para o final. Aí vem o Alonso. Poucas curvas restando para a vitória do campeão do mundo. É o espanhol Fernando Alonso. É a equipe francesa Renault. São campeões do mundo.
para começar com vitória. A Ferrari vem meio sem vontade ali para o muro. E a McLaren vem comemorar, um em terceiro e outro em quinto. Aí você tá vendo o Schumacher. Volta final, vai apontar em ele. Vai passar ali pertinho do time dele. Recebe a bandeira da Fernando Alonso. Vence com a Renault. Schumacher é o segundo com a Ferrari. Final de prova, 1 hora 29 minutos, 46 segundos, 205 milésimos. A média de 206 km por hora. Só os dois recebendo a bandeirada daqueles que marcam pontos. Olha o Raikkonen. E o Jason Button colado ali atrás dele. Está querendo brigar pelo pódio. Chegou em quarto. O Montoya vai ser o quinto colocado. Vamos confirmar aí os 8 que marcam pontos. E o Felipe Massa chegou a diminuir para 4 segundos a diferença dele por Clear. Mais umas 3 voltas ele brigava pelo ponto. Confirmando o Montoya em quinto, Mark Webber em sexto. Fantastic, Fernando. Absolutely brilliant, mate. Really, really, really good. Well done, mate. Well done. Great. Bem feito, muito bem feito seu trabalho. Parabéns, well done. Absolutamente genial. Assim foi a conversa do engenheiro com ele. Eu não vi ele mostrar o dedo número 1, hein, como primeira vitória, hein? Será que... Agradece a todos, muito obrigado pelo trabalho, obrigado por essa primeira vitória. Será que pediram para ele não fazer aquele gesto? Ah, devia fazer. Rosberg em sétimo, Clear em oitavo, Felipe Massa em nono, Rubens Barrichello na 15ª posição. Ele faz sinal que serão muitas. É esse sinal, serão muitas. Não, tô brincando, tá dando tchauzinho ali do jeito que dá de luvas e segurando o volante. Voltamos já, Globo, a gente se vê por aqui. O banco usa papel reciclado, ainda dá 10 dias sem juros no cheque especial. Pois é. Não tô entendendo. Professor Lee, por favor, explique isso aqui pra ele. Pois não, você vai entender. Presta atenção. O seu bolso está sempre negativo. 10 dias sem juros no seu cheque é positivo. Você entendeu? Sol Real entende e apoia você em todas as fases da vida. Positivo, negativo, se atrai. Isso aqui é din-din no seu bolso. Abre logo essa conta e vai ser feliz. Real Universitário. Pra sempre um parceirão. Ah, amor, você viu que legal? A TIM tem um plano pré-pago em que você usa R$25 ou mais no mês e ganha mais 25. Não, e não é uma promoção, é um plano mesmo. É ideal pra falar com quem não presta atenção e a gente tem que repetir tudo, sabe? Sei. Agora olha isso. A TIM tem um plano pré-pago que você fala R$25 ou mais no mês e ganha mais 25. Não é incrível? É, realmente é incrível. Plano TIM mais 25 e agora o novo TIM mais 5. Mude para TIM e ganhe créditos no seu pré-pago. Use nossa tecnologia para viver sem fronteiras. Pódium da Petrobras é a gasolina com maior octanagem do mundo. Mais octanos é mais potência, mais aceleração. E melhor desempenho. Pódium é mais proteção para o seu motor. Pódium da Petrobras, a gasolina mais avançada do mundo. Petrobras, o desafio é a nossa energia. Para ser líder em vendas, um carro precisa ir além das expectativas. Para ser líder em vendas desde o seu lançamento, um carro precisa ser o novo Vectra. Novo Vectra, muito além. Olha quem tá lá. O que será que ela tá pensando? Pensando. Alô, Márcia? Beto, e aí? Tô aqui com os brothers, a gente tá querendo saber o que vocês estão pensando. Ah, sei lá, a gente tá aqui de bobeira. Vocês não estão afim de uma nova skin? Oi. Nossa, como você adivinhou? Intuição masculina, gata. Beba com moderação. O Euclides nasceu em 1959 e sua infância foi simples. Ele se casou 2 vezes, teve 3 filhos e sempre sustentou a casa trabalhando como serralheiro. O Euclides fumava desde os 13 anos e aos 41 descobriu que tinha câncer na laringe.
Esta é a foto mais conhecida do Euclides. Ele só aceitou aparecer aqui para que você soubesse a verdade sobre o cigarro. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando à comemoração do pessoal da Renault. O Alonso sai do carro, faz uma graça, se abraça com o Flávio Briatore. O Alonso, o grande vencedor, são os 10 pontos dele. Ele aí cumprimenta o príncipe, a família real, representando aqui o Bahrein. Vai se encaminhar para o pódio. O Mundial de Pilotos tem o Alonso com 10 pontos, o Schumacher com 8, o Raikkonen com 6, o Button com 5. O Montoya com 4, o Mark Webber com 3, o Rosberg com 2 e o Klien com 1 ponto. E no Mundial de Construtores há um empate no primeiro lugar. Os 10 pontos da Renault são do Alonso. Agora está vendo a classificação da prova. Está vendo aí agora a classificação da prova, que é a classificação pela ordem dos pontos. Agora está vendo aí o Massa, o Coulthard, o Liuzzi, o Heidfeld, o Speed, Ralf, Barrichello. Aí festa também da Ferrari. Está muito feliz o Schumacher, hein? Está muito feliz com o segundo lugar. Se possível, vamos para a classificação então. Os 8 primeiros, né? 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alonso, Schumacher, Raikkonen, Jenson Button, Montoya, Mark Webber, Rosberg e Klien. Nos construtores é que a Renault tem 10 e a McLaren também tem 10. 6 pontos do Raikkonen e 4 do Montoya. E depois a Ferrari tem 8. Agora no pódio, Fernando Alonso, Schumacher e Raikkonen. E o hino espanhol. Francês. Cheio de graça. Primeiro deu uma de toureiro. Fez ali um movimento de toureiro. Beijou a aliança. Fez lá sua graça e está feliz da vida. Como diz a letra da Marceneiro Mortos, marchou, marchou, marchemos, marchemos. Vai marchando a Renault, tentando o bicampeonato. Felipe Massa com o Marçal. Vou falar sobre a prova, explicar o que aconteceu ali naquele momento, quando ele vinha na frente, e logo disputando ali com o Fernando Alonso. O que aconteceu ali, Felipe? Bom, pra falar a verdade, não sei, eu encostei o pé no freio, eu acho que eu estava bem perto do Alonso, a turbulência, não sei o que aconteceu, a hora que eu encostei o pé no freio, eu perdi a traseira completamente. Foi uma pena, porque tinha tudo para fazer uma ótima corrida, depois foi uma pena também que aconteceu no box, que eu perdi uns 30 segundos no box. Mas o carro estava bom, depois a corrida de recuperação foi boa, mas foi uma pena no que aconteceu, acho que a sorte não estava comigo pela minha primeira estreia, mas a única coisa que eu tenho a dizer é que o carro é bom, começamos de uma maneira positiva, coisas como essa acontecem em qualquer corrida, vamos ver se na próxima a gente consegue dar a volta por cima e chegar numa boa colocação. Obrigado, tá aí o Felipe Galvão. Está nitidamente desapontado, porque
O problema, mesmo que o problema tivesse acontecido, e agora fica claro que era aquilo mesmo, ele chegou demais e freia ali e você tem turbulência naquele momento e perdeu o carro. Ele disse o tempo que perdeu. Ele perdeu 46. Se você tirar aí uns 9, iríamos para 37. Se tirar dos 69 que ele ficou os 37, ele ia brigar pela quinta posição com o Montoya. Mesmo com o erro que teve, era para brigar e chegar na quinta posição à frente do Montoya. Começou bonito o campeonato. Começou bonito. O Alonso, um grande campeão, 9ª vitória em 71 corridas na carreira. O Schumacher está totalmente no lucro para uma equipe que não foi muito bem na pré-temporada. No sábado igualou o recorde da pole de Ayrton Senna e na corrida termina em segundo para começar um ano que pode ser o último dele em um ótimo astral. E o Kimi Raikkonen, aquele talento de sempre. A briga no campeonato vai ser entre Renault, Ferrari, McLaren e Honda. Ele fez lá o sinal de primeira vitória. Burtos. Excelente início de campeonato. Acho que o mais importante foi o equilíbrio entre Renault, Ferrari e a Honda e a McLaren terminando muito forte. Muito bem. As emoções da primeira etapa da próxima semana. Na madrugada do sábado para domingo, Grande Prêmio da Malásia. Estaremos juntos às 4 da tarde. Tem futebol, será às 3 horas da manhã de sexta para sábado com o treino. E às 4 da madrugada de sábado para domingo com a corrida. Até lá. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Aí o champanhe caindo. Segura, toma cuidado. É a festa do Fernando Alonso. O campeão larga na ponta. Até a próxima, obrigado. Globo, a gente se vê por aqui.